Salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do segundo livro dos Reis. Se você está comigo, tamo junto até depois do fim, tá? Mas assiste esse vídeo até o finalzinho, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e me siga nas minhas redes sociais. Aí embaixo na descrição do vídeo tem o meu Instagram e o meu Facebook. Vamos que vamos? Capítulo 24 do segundo livro dos Reis. Nessa época, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Joaquim e o submeteu por 3 anos. Depois, Joaquim se revoltou de novo contra Nabucodonosor. O Senhor mandou contra Joaquim bandos de caldeus, arameus, moabitas e amonitas. Ele os mandou para destruir Judá, conforme a palavra que o Senhor tinha dito por meio de seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá unicamente por ordem do Senhor, para que Judá fosse expulso de sua presença. Foi por causa dos pecados de Manassés e de tudo o que ele fez, e também por causa do sangue inocente que ele derramou e com o qual inundou Jerusalém. Foi por isso que o Senhor não quis perdoar. O resto da história de Joaquim e o que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Joaquim reuniu-se a seus antepassados e seu filho Jeconias lhe sucedeu no trono. O rei do Egito não saiu mais de seu país porque o rei da Babilônia se havia apossado de todos os territórios que pertenciam ao rei do Egito, desde o riacho do Egito até o rio Eufrates. Jeconias e o primeiro exílio na Babilônia. Jeconias tinha 18 anos quando subiu ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Noesta. Ela era filha de Eunatã e natural de Jerusalém. Jeconias fez o que o Senhor reprova, como havia feito seu pai. Nesse tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e cercaram a cidade. Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi em pessoa atacar a cidade que seus oficiais haviam cercado. Então Jeconias, rei de Judá, juntamente com sua mãe, seus oficiais, seus chefes e funcionários, se entregou ao rei da Babilônia e este os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano do reinado de Jeconias. Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real. Quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo, conforme as ordens do Senhor. Levou para o exílio toda a cidade de Jerusalém, todos os chefes e os notáveis, cerca de 10.000 pessoas. Levou também todos os ferreiros e artesãos. Deixou no país somente o povo mais pobre. Exilou Jeconias para a Babilônia. Levou também de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus funcionários, a classe governante e todos os ricos, cerca de 7.000 pessoas. Levou ainda os ferreiros e artesãos, cerca de 1.000 pessoas, todos os homens aptos para a guerra. Em lugar de Jeconias, Nabucodonosor nomeou o rei a Matanias, tio de Jeconias, mudando o nome dele para Sedecias. Sedecias, uma política suicida. Sedecias tinha 21 anos quando subiu ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamital. Ela era filha de Jeremias e natural de Lébna. Sedecias fez o que o Senhor reprova, como havia feito Jeconias. Isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da ira do Senhor, que acabou por rejeitá-los de sua presença. Sedecias se revoltou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. No 9º ano do seu reinado, o dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, com todo o seu exército, atacou Jerusalém. Acampou diante da cidade e construiu ao redor dela torres de assalto. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Sedecias. Até o dia 9 do 4º mês, a fome apertou na cidade e o povo não tinha nada para comer. Então foi aberta uma brecha nas muralhas da cidade. E o rei, com todos os soldados, fugiu de noite pela porta que fica entre as duras muralhas, perto do jardim do rei. Tomaram o caminho da Arabá, enquanto os caldeus ainda cercavam a cidade. O exército caldeu perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, enquanto os soldados dele o abandonaram e se dispersaram. Os caldeus prenderam o rei e o levaram ao rei da Babilônia, que estava em Rebla, e que pronunciou a sentença contra Sedecias. Nabucodonosor
mandou degolar os filhos de Sedecias na presença do pai. Depois furou os olhos do rei, o algemou e o levou para a Babilônia. Segundo o exílio e fim do reino de Judá. No dia 7 do 5º mês, correspondendo ao ano 19 de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, chefe da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele pôs fogo no templo do Senhor, no palácio real e em todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as mansões. Ao mesmo tempo, o exército caldeu que acompanhava Nabuzardã, chefe da guarda, destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã exilou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da população. O chefe da guarda deixou uma parte do povo pobre da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os caldeus quebraram as colunas de bronze, as bases entalhadas e o mar de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também os recipientes para cinzas, as pás, facas, taças e todos os objetos de bronze que eram usados no culto. O chefe da guarda pegou os incensórios, as vasilhas para aspersão e tudo que era de ouro e prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e as bases entalhadas que Salomão tinha feito para o templo do Senhor, era impossível calcular o peso de bronze de todos esses objetos. Cada coluna tinha 9 metros de altura e terminava num capitel de bronze de 2,5 metros de altura, enfeitado de um trançado e de romãs, tudo feito de bronze. O chefe da guarda prendeu Saraías, sacerdote-chefe, Sofonias, sacerdote que ocupava o 2º lugar, e os 3 guardas das portas. Na cidade, prendeu um funcionário que era chefe do exército, 5 conselheiros do rei que se encontravam na cidade, o secretário do chefe do exército que mobilizava o povo da terra e 60 cidadãos que se encontravam na cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, prendeu todos esses e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia mandou matá-los em Ribla, no território de Emate. Desse modo, Judá foi exilado para longe do seu país. Última e inútil revolta. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Godolias, filho de Aicã e neto de Safã, para governar o povo que Nabucodonosor deixou no território de Judá. Quando todos os oficiais das tropas, seus homens souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Godolias como governador, foram encontrar-se com ele em Masfa. Eram eles Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Cárea, Saraías, filho de Tanaumete, Netofatita e Gesonias, Maacatita. Eles foram junto com seus homens. Godolias jurou a todos eles: não tenham medo e se submetam aos caldeus. Fiquem na terra, obedeçam ao rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. No 7º mês, porém, Ismael, filho de Natanias e neto de Elissama, que era descendência real, foi com 10 homens e matou Godolias, junto com os judeus e caldeus que estavam com ele em Masfa. Então todo o povo, adultos e crianças com os chefes das tropas, fugiram para o Egito, porque ficaram com medo dos caldeus. Horizonte de esperança. No ano 37 do exílio de Jeconias, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que subiu ao trono, concedeu anistia a Jeconias, rei de Judá, e o tirou da prisão. Tratou-o amigavelmente e concedeu-lhe um trono mais alto que dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Jeconias tirou as roupas de prisioneiro e começou a comer sempre na mesa do rei, durante todos os dias de sua vida. Enquanto viveu, seu sustento foi garantido constantemente pelo rei. Muito bem. Terminamos aqui, então, a leitura do 2º livro dos reis. A partir de amanhã, a gente começa a ler a história desde Adão até a fundação do judaísmo, que começa no 1º livro das Crônicas. Então, muito obrigado a você que tem acompanhado a leitura até aqui comigo. Já são 410 páginas lidas desde abril. Fico muito feliz com todos vocês que têm acompanhado a leitura. Não pare, continue. Lembre-se do meu desafio que eu fiz lá no começo,
Quero ver quem desiste primeiro. Eu, por enquanto, estou gravando vídeo todos os dias. Quero ver quem vai continuar assistindo, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!